Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Li, para quem não me conhece. E o vídeo de hoje é um vlog de leitura. Na verdade, não é só de uma leitura, mas de duas, porque eu li uma duologia super famosinha, né, nas bookredes. Na verdade, já faz um tempo que ela é famosa, então assim, ela foi lançada ano passado? Não me recordo muito bem, mas, enfim, consegui ler ela agora e compartilhei com vocês a minha experiência, então eu espero muito que vocês gostem. Talvez vocês estranhem um pouco, porque essa introdução eu resolvi refazer. Eu já tinha feito ela quando eu comecei, né, o vlog de leitura, obviamente, mas eu achei que ela ficou um pouco fora de contexto, porque eu falei algumas coisas em relação à postagem de alguns vídeos, e eu já postei até um vídeo que eu mencionei, né, na introdução, que foi sobre as minhas leituras do primeiro semestre. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado nos cards para você conferir, caso você queira. E eu achei de bom tom voltar aqui para fazer uma introdução atualizada, né, para vocês. Então, o vídeo de hoje vai trazer aí a leitura de dois livros, né, de uma duologia. Vai trazer também uma atualização aqui, que eu até tentei esconder um pouquinho, do cenário, né, eu fiz alguns ajustes, adicionei algumas coisinhas no cenário e eu compartilhei com vocês. E eu espero muito que vocês gostem, né, deste vlog de leitura. Não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. E de comentar aqui também, né, quando vocês estiverem aí acompanhando o vídeo, o que vocês acharam, né, do vídeo, das leituras que eu fiz. Se vocês já leram esses livros que eu vou comentar aqui também, se vocês gostaram ou não, enfim. Vamos começar aqui nos comentários, deixa aqui o seu comentário, né, a sua interação. E vamos a mais um vlog de leitura. Divinos Rivais, a duologia. Eu consegui, antes do Prime Day, de começar o Prime Day. E aí, quando ele chegou, eu até me surpreendi pelo tamanho, porque ele não é um tamanho de livro tradicional, até porque é da Alt. E eu tinha esquecido, né, os livros da Alt, eles costumam ter um tamanhozinho menor do que os livros convencionais. Mas, ainda assim, gente, sério, é lindo, 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 corte trilateral, todo trabalhado. Por dentro, ele tem essa parte aqui, assim, azul, atrás também. E a diagramação por dentro, ela é assim, deixa eu mostrar aqui algum lugar aqui, comece o capítulo pra vocês verem, ó. Bem padrão Alt, né? Então, é isto. Eu vou pegar o box, tá bem aqui, ó, pra mostrar pra vocês o box completo, mostrar o outro livro também e falar um pouquinho sobre essa leitura. Gente, esse livro, ele é lindo, 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 lindo. Deixa eu tirar, então, o outro livro primeiro. Tá aqui, Promessas Cruéis, que é o segundo volume, com o cortezinho também todo trabalhado. E, tipo assim, é lindíssimo, sério, de verdade. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. Mas, tipo assim, é muito bonito, de verdade. Aí, por dentro, ele já é nesse tom verde água, azul turquesa, não sei muito bem. Mas acho que é mais para um azul turquesa. E aqui atrás. E por dentro também, mesma diagramação, né? Assim, né? Então, os dois livros. Lindíssimos! E o box, né, a caixinha, não é tão resistente, tá? É uma caixinha, assim, bem comum, bem basiquinha, mas que cumpre o propósito e, enfim, o que vale é que os livros estão, assim, muito bonitos. Muito bonitos. Agora, tem uma questão. Eu senti dificuldade, na verdade, em manusear, né? Porque como o livro, eu esqueci de falar, é capa dura, ele não abre, assim, tanto, sabe? Quando chega pro final, o livro até já abre, porque eu tô aqui, ó, faltando só isso aqui pra terminar. Mas quando você tá, assim, tipo, no início, você tem que fazer um pouquinho de força, sabe, assim, pra abrir. Então, assim, não é tão maleável, vamos dizer assim, tipo, pra manusear não fica tão fácil. Mas é uma edição lindíssima e eu tô gostando muito, 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 muito. Então aqui, nesse primeiro livro, falando, né, sobre a história, eu tô na página 288 de... quantas páginas? 462 páginas. E eu posso dizer que, gente, realmente é um livro que
nossa, prende muito, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que consegue ler à noite, por exemplo. Eu costumo cair no sono quando eu leio à noite, mesmo que eu goste e esteja gostando do livro. Mas com esse, só pra vocês terem uma ideia, eu tô lendo assim, tipo, muito, sabe? E se deixasse, eu acho que virava madrugada lendo. É só pra vocês terem uma ideia de quanto que é bom a escrita desse livro. Eu já li um outro livro da Rebecca Ross, que foi... Eu vou deixar aqui a capinha, tem até resenha dele aqui no canal. E eu já tinha gostado da escrita da autora. E esse daqui também, assim, tipo, surpreendeu positivamente e foi realmente, sabe, muito bom. Está sendo muito bom, na verdade, porque ainda estou lendo, né? Então aqui a gente vai conhecer a história, né, da Iris e do Roman. Eles são inimigos, né? Eles trabalham juntos no mesmo jornal e eles estão disputando ali uma mesma vaga. E, enfim, é muito boa a relação, assim, tipo, por mais que eles fiquem dizendo que são inimigos e tudo mais, mas eles não são. A gente sabe que é tudo uma farsa, né? Que no fundo eles se gostam e a gente consegue perceber isso, assim, tipo, de início, sabe? E aí tá acontecendo uma guerra entre dois deuses e a Iris tem um irmão, que é o Forrest, e ele foi pra essa guerra. E quando ele foi, ele prometeu escrever pra ela, né, e tudo mais, só que desde que ele foi pra guerra, que ele não escreve. E aí já fazem 6 meses que ela não tem notícia dele. E aí ela começa a escrever cartas pra ele e colocar no guarda-roupa, assim, sabe? E aí chega um determinado dia que ela recebe uma resposta. Só que não é do Forrest, entendeu? Enfim, eu acho que isso, na verdade, não é nenhum spoiler, porque vocês já devem ter imaginado de quem é as cartas. Eu vou ler, procurar sinopses aqui na Amazon pra ver se de repente lá aparece alguma informação a mais, sabe? Pra que eu sinta que eu não tô dando spoiler pra vocês. Então, se for spoiler, eu vou cortar essa parte, com certeza. Mas, enfim, ela vai começar a ir trocar cartas com um desconhecido. E não vai ser o Forrest, né? Obviamente, vai ser uma pessoa que ela não sabe quem é. E essas cartas vão ser pra ela como um bálsamo, né? Afinal, ela vai passar por muitos problemas. Além de não ter resposta do irmão, né? De não saber notícias dele. Ela vai passar por outros problemas também. E, além disso, na verdade, na consequência de um acontecimento, ela vai ter a vida dela completamente transformada. E é a partir daí que as coisas vão se desenrolando, né? Ela vai passar por uma situação extremamente difícil e vai mudar completamente o rumo da vida dela. As cartas que ela escreve, né, e as que ela recebe também, tipo, é muito gostoso de ler, porque parece que fica bem instigante e tudo mais, e a leitura flui muito. E a Iris, eu acho que a Iris é uma personagem bem cativante, na verdade. O Roman também. Eu acho que a atmosfera também, os outros personagens coadjuvantes também são muito interessantes, são muito bem construídos. Então, vou começar a compartilhar com vocês um pouco mais, né, sobre as minhas impressões dessa leitura. Eu tô em um momento que ela tá... Isso vai ser um spoiler, gente, mas eu preciso falar, senão não tem como eu contextualizar aqui a história. Ela tá indo pra zona de guerra, né, pra linha de frente. E ela tá também como uma correspondente, né, então ela tá trabalhando pra um jornal. E ela tá como correspondente de guerra, então ela tá indo pra lá, né, pra colher informações pra poder escrever os artigos dela. E eu quero saber o que é que vai acontecer, porque, nossa, tem muitas coisas aqui, assim, que deixam a situação bem tensa, sabe? Então é isso. E eu vou compartilhando mais com vocês, né? Mas assim, tipo, eu tô amando a interação da Iris com o Roman. Ai, é muito legal, sério, muito bom. Voltei porque fui dar uma olhada na Amazon pra saber o que seria spoiler ou não. E falar sobre Roman trocar cartas com Iris não é spoiler! Então eu posso falar isso pra vocês porque tá aqui, né, na sinopse que tá na Amazon, né? Ela começa, como eu falei, ela começa a escrever essas cartas para o irmão como um modo de desabafar, assim, de, sabe, de meio que jogar para o universo que ela tá conversando com ele, né?
e de alguma forma, sei lá, de repente ele responder. Mas ele não responde e ela vai fazendo isso assim por meses, só que chega um momento que o Roman responde, entendeu? E aí eu não vou dizer por quê, porque aí vocês vão descobrir como que ele vai ter acesso a essas cartas. E ele sabe que é ela, porque ela assina as cartas usando um apelido que o irmão, né, dava pra ela. E ele sabe, enfim, que é ela. E ele não vai contar pra ela que é ele que tá escrevendo. Ele só conta que não é o Forrest, que é o irmão dela, né? Isso aí ele fala. Mas ele não vai contar pra ela que é ele, entendeu? E aí eles começam a trocar essas cartas e, como eu disse, ela começa a gostar muito disso. E ele também, obviamente. Só que ele tem informações privilegiadas. Ele sabe que é ela. E ela não sabe que é ele. Ai, mas é muito, muito legal. É sério. E tipo assim, eles são, como eu disse, eles são rivais, mas é uma rivalidade muito... Acho que muito tranquila, na verdade, assim, considerando outros livros que eu vi, que eu já li, onde tem essa trope, né, de inimigos que se amam e tudo mais. Normalmente, tipo, a rivalidade é muito mais forte, enfim, é um negócio mais intenso. Aqui eu acho que é mais brando, é um negócio mais tranquilo, sabe? Até porque também tem muitas outras coisas acontecendo. Mas essas cartas, gente, são muito boas de ler. Muito boas. E, nossa, a forma como a autora colocou também, pra que isso aconteça, é muito legal, né? Afinal, é um livro de fantasia, né? Então, é isso. Posso falar pra vocês, então, tranquilamente sobre isso, né? Que ela tá trocando cartas com ele. E, assim, tipo, é muito legal. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Voltei, gente. Eu coloquei uns takezinhos pra vocês pintando, porque... Enfim, né? Vocês devem ter acompanhado que quando surgiu essa tendência, né, de todo mundo comprar um Bobbie Goods, um livrinho de colorir, várias canetinhas e tal, era todo mundo falando sobre isso, né? E aí eu sou o tipo de pessoa que normalmente não vou na crista da onda, assim, sabe? Quando o negócio tá muito em alta, eu não me deixo muito levar. Tem as exceções, mas normalmente, de modo geral, não me deixo muito levar. Só que aí eu me rendi, né? Me rendi, menina, a pintar, né? Porque tava querendo fazer uma atividade manual, algo mais, sabe assim, tipo, sem telas. Tudo bem que às vezes eu uso a tela, né? Como aí no take anterior, eu coloquei um vídeo da Paola pra assistir enquanto eu pinto, mas às vezes eu não uso nenhum tipo de tela. É um momento também que eu uso pra pintar com o meu esposo, né? Ele também tem um. Então a gente faz, assim, uma atividade, tipo, manual, nós dois ali, sabe? Tipo, é também bem legal. Mas aí eu resolvi tentar. Só que quando eu fui procurar, né, tipo, os livrinhos, eu até encontrei uns bem baratos na Amazon, que tava assim, sei lá, 14, 15 reais. Só que as canetas eram caras. E aí
o que pega é isso, porque quando o negócio tá assim super em alta, as coisas tendem a ficar caras e todo mundo tava comprando aqueles tipos de caneta. E eu não queria comprar aquele tipo de caneta, era muito caro pra poder pagar pra ter um hobby. Então, tinha que ser bom e tinha que ser barato. Então, certo dia a gente foi no shopping e entrou lá na loja, na livraria da Ciranda Cultural. E aí eu comprei esse livrinho, colori lá pra mim, super fofinho. Esse daqui foi R$15. Então, assim, tipo, já foi barato, já cumpri o seu propósito. E ele tem muitos desenhos interessantes. Esse aqui é o que eu tava pintando ontem, quando eu mostrei pra vocês. Bem fofinho. E eu tô tentando fazer, assim, umas pinturas bem mais relaxantes, sabe? Porque eu sou tipo de pessoa perfeccionista. Então eu tô meio que só deixando a criatividade, sem muito perfeccionismo. Eu não pinto o desenho todo num dia, tipo, às vezes eu passo 2, 3 dias, a depender também do tempo que eu desprendo, né, pra fazer isso. E tá sendo muito bom, sabe? E as canetinhas, a gente foi na Calunga, encontrou um kit com 24 canetinhas de R$38. Essa daqui. Bem fofinha também. Aí é só tirar do saquinho, porque abre e fecha. Tem uma basezinha aqui. Perfeito, barato e cumpre o propósito também. Então, assim, isso também é uma dica pra você, né? Porque a gente é muito influenciado pelas redes sociais, pelas modas, né? Agora, no momento, tá aí o tal do morango do amor, que eu ainda nem experimentei, nem tenho vontade de experimentar. E às vezes a gente só vai, né? Eu não tô criticando, tipo, quem gosta de também participar das modinhas e tudo mais. Todo mundo é livre pra escolher o que faz. Mas eu acho que é interessante a gente, às vezes, usar um pouco da consciência, né? Tipo, será que realmente isso é pra mim? Será que eu vou gostar mesmo? Ou se eu tô só indo, sabe? Porque todo mundo tá fazendo. Então, assim, eu me segurei muito pra não ir nessa onda dos livros de colorir. Mas depois, quando eu senti vontade, eu percebi que, tipo, não era porque todo mundo tava fazendo, mas porque eu queria algo, sabe, mais manual pra fazer. E, gente, foi muito bom, sabe? Porque eu nunca fui de pintar. Pintar era uma coisa que às vezes até me deixava estressada. Mas, assim, tipo, inusitadamente estou gostando bastante. E essas canetinhas eu não uso, assim, tipo, pra rabiscar, sabe? Pintar nesse sentido. Eu vou fazendo, tipo, como se fossem linhas. Eu acho que dá até pra perceber, ó. Eu vou fazendo como se fossem linhas. Então, tipo assim, tem sido relaxante pra mim fazer dessa forma, sabe? E eu não investi muito, sabe? Investi pouco e tá sendo extremamente satisfatório. Então eu acho que é muito mais disso, sabe? Você não precisa investir muito também pra criar um hobby, pra você ter um hobby só seu, ou que todo mundo esteja fazendo também. Mas tipo, você não precisa ir na onda de comprar tipo aquelas canetas extremamente caras que todo mundo tá comprando. E se você não puder comprar, deixar de fazer isso, porque você não pode comprar caneta. Você pode comprar outra caneta, faz a mesma função tão bem quanto mais barato, entendeu? Então meio que foi uma reflexão aqui que veio na minha mente e eu só compartilhei, tá? Então não me julguem. Quem quiser fazer o que tá aí na modinha, na onda, e vai, todo mundo tem seu direito. Mas se você for do time que gosta de fazer as coisas com mais calma e realmente ter certeza se aquilo é pra você, isso é uma dica, sabe? Tipo, se autoavaliar. E quando você for investir o seu suado dinheiro em alguma coisa, que seja algo que seja bom, mas também que seja viável, né, financeiramente, e também viável de outras formas pra você, sabe? Não só porque os outros estão fazendo. E aí, dito isto, eu vim atualizar vocês também sobre as leituras, né? Sobre o livro que eu terminei, o primeiro livro. Eita, bati aqui. Terminei o primeiro livro. Tem, assim, tipo, muitos dias já que eu terminei Divinos Rivais. E eu não vim atualizar vocês. Na verdade, eu até tentei fazer um take de atualização, mas não deu muito certo nesse dia. Passei um pouco mal. E aí eu deixei pra lá. Só que aí eu já comecei o segundo. E eu queria primeiro finalizar, né, tipo, o update desse aqui. E assim, gente, o que eu posso dizer é que eu gostei muito. Eu acho que a Cris e o Roman, eles têm um molho, assim, sabe? Esse casal é muito bom. Eles têm uma química muito interessante, sabe? E o que eu gosto é que o ritmo dos acontecimentos, eles são, como é que eu posso dizer? Eles não são lentos e nem são rápidos demais. São na medida certa, sabe? E eu gosto muito disso.
E, enfim, aconteceram muitas coisas que você fica assim, tipo, são altos e baixos, sabe? Tipo, tem momentos muito bons de alegria e tal, e tem momentos muito tristes e tensos também. Porque, como eu disse pra vocês no início, tá acontecendo uma guerra aqui, né, nessa história. E aí, quando vai pra parte de descrever a guerra, de descrever certas coisas, aí fica tudo muito tenso, né? Fora alguns acontecimentos também com os personagens principais e com outros também secundários que, enfim, deixa o negócio meio tenso, sabe? Mas esse casal, falando sobre eles são assim, tipo, muito lindos, gente, sério, muito fofos. E eu gostei muito, eu nem lembro que nota foi que eu dei para o livro, mas eu vou olhar lá no Scoob e coloco aqui pra vocês. Não sei se foi 4 ou 4,5. Não foi um livro que eu favoritei, tá? Não foi um livro que eu dei 5 estrelas, mas foi um livro que eu gostei. Parece contraditório? Parece, mas por quê? Porque não foi aquele livro que, tipo, uau, esse livro, sabe, tipo, alugou um triplex na minha cabeça e, cara, eu quero indicar ele pra todo mundo. Não, é um livro muito bom. Muito bom, e com certeza, se você me pedir uma indicação assim de fantasia, que tenha, né, romance e tudo mais, eu vou indicar esse daqui, tipo, porque é muito bom. O ritmo de leitura foi muito rápido, mas não foi um livro assim, tipo, extraordinário, sabe? Tipo, pra mim, mas foi muito bom. E aí eu acho que eu dei umas 4 estrelas pra ele. E teve uma coisa que aconteceu, até compartilhei lá no Instagram, no final, no fechamento dessa história, cara, eu peguei um ranço, mas um ranço tão grande de um personagem que, tipo assim, ele começou em um patamar, quando terminou o livro, ele tava assim, tipo, em outro, completamente diferente, que eu não imaginava que eu fosse ter tanto ranço dele. Sério. Algumas pessoas até vieram falar comigo, né, porque compartilharam do sentimento, pegaram ali a dica, né, porque eu não quis dar spoiler, só falei que peguei ranço de um personagem. E algumas pessoas compartilharam aqui também. Então, assim, se você pegou ranço desse personagem, você sabe de quem eu tô falando. Coloca aqui nos comentários, mas não dá spoiler, tá? Só diz se você pegou ranço ou não, se você sabe quem é ou não, mas sem dizer quem é. E aí, pronto, terminou o livro com esse ranço e já com um acontecimento assim, tipo, necessitava começar o outro. E aí eu comecei. Né, Promessas Cruéis, que ele já é um pouquinho maior, né, do que esse. E eu fiz também algumas marcações nesse aqui, ó. Aqui não dá muito pra ver, mas tem umas passagens muito boas. E aí eu comecei Promessas Cruéis. Nesse aqui, eu tô na página 90. Já li isso aqui. Eu comecei, o ritmo de leitura também muito bom, tudo flui muito rapidinho, mas aí eu desacelerei um pouco. E aí, como eu disse, eu acho que não foi por causa do livro, porque ainda vem aqui com os acontecimentos interessantes. Só que ainda assim, um dos personagens, ele tá passando ali por umas turbulências que meio que, tipo, sabe, remete ao personagem que deu ranço, né? Tipo, que ele tá passando aquilo por conta desse personagem. Mas se o outro personagem que deu ranço não tivesse feito aquilo, talvez ele não tivesse mais na história, sabe? Enfim. O que eu quero dizer é que, tipo, continua ainda muito bom, né? Eu já... nem sei se eu fiz marcações. Não, ainda não fiz marcações nesse. Mas continua sendo muito bom. Só que eu dei uma paradinha, assim, sabe? Na leitura. Mas eu quero continuar. E eu quero descobrir, enfim, o que vai acontecer. Porque tem umas coisas muito interessantes aqui pra acontecer. E eu tô curiosa também pra saber como que vai acabar. E aí, nesse daqui, eu sinto que não desenvolveu tanto em Divinos Rivais a questão da guerra, né? Falou de uma forma muito mais superficial. Acho que eu até comentei isso em algum take. Se não, eu achei que nesse aqui desenvolveu mais essa parte da relação da Kitty. Da Kitty? Não, da Iris. Da Iris e do Roman. Falou muito mais sobre a questão desse romance, sobre eles, sobre questões familiares, sobre coisas assim, sabe? Sobre sonhos, enfim, tudo mais. E aí eu sinto que nesse segundo já vai abordar um pouco mais sobre a guerra. Porque já tá trazendo ali a questão que... tentando explicar a questão que... tentando explicar não, que a gente já entende um pouco o que combinou a guerra, né? Porque a guerra tá acontecendo. Mas aqui vai sendo desenvolvido mais. E eu acho que também nesse momento aqui, nesse segundo livro, é quando a gente também vai conhecer
um pouco mais sobre os deuses que estão em guerra, sabe? Até porque um deles já apareceu, já está ali fazendo, enfim, os acontecimentos, sabe? Então eu acho que esse aqui vai focar mais nessa parte. E aí eu quero saber o que vai acontecer e, tipo, retomar essa leitura, porque realmente tem horas que, quando a ressaca bate, gente, às vezes não é culpa nem do livro, é só porque a gente não tá na vibe, né? Mas enfim, é isso, gente. Então eu vou continuar nas leituras, fazer de tudo para retomar esse livro e depois vir trazendo atualizações pra vocês do que eu achei dessa história, porque, né, acho que muita gente já leu esse livro, essa duologia, e eu quero finalizar aí porque realmente eu acho que, sabe, vale super o hype. Então depois eu volto pra conversar mais com vocês. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from... Eu tava aqui fazendo faxina e do nada eu pensei, vou gravar pro vlog, porque eu fui organizar a minha estante, né? Organizar não, né? Limpar. E aí pensei, vou mostrar para o pessoal, enfim, fazendo a manutenção, até porque eu já tinha limpado ela outro dia, enfim, limpado muito mais do que eu limpei hoje, tanto que hoje foi só realmente, sabe, um reforço, porque eu já tinha dado uma boa limpada nela. Mas eu pensei, né, vou aparecer mesmo assim descabelada, porque, enfim, no dia que a gente montou essa estante, eu apareci, acho que muito mais descabelada, né, enfim, a intimidade. Mas, e as coisas tudo aqui atrás, né, tipo, enfim, faxina, dia de faxina. E aí eu disse, vou gravar pro pessoal pra mostrar pra eles como que tá a estante. E hoje eu acho que tem uns 8 meses, mais ou menos, né, que a gente montou essa estante. Eu não tenho muita certeza do tempo, mas é mais ou menos isso. Ainda não tem um ano, mas tá próximo. E aí eu vou mostrar pra vocês detalhes, né, tipo, como que ela tá e tal, até porque tem algumas pessoas que estão chegando, né, através do shot que eu fiz, né, montando essa estante, me perguntando se ela é boa, se não é, e também, enfim, quem tá aqui, viu o vlog e de repente quer uma atualização, eu vou mostrar de pertinho como que a estante tá, mas, em resumo, ela tá atendendo muito bem. É só ficar monitorando, sabe, o peso que é colocado, né, nas prateleiras. E eu confesso que eu coloco até bastante peso nela, sabe? Mas assim, eu fico monitorando, né? Eu fico olhando pra ver se tá tudo certo, mantenho os boxes, que na minha cabeça é uma lógica que eu não sei de onde eu tirei, mas na minha cabeça faz sentido manter o box na estante, no encontro dos módulos, né? Onde os módulos ficam encaixados e tal. Então assim, na minha cabeça faz total sentido. Mas eu vou mostrar aí pra vocês. Então deixa eu mostrar mais de perto cada prateleira, como que ela tá, pra vocês verem que, tipo assim, tá ótima, exatamente como a gente montou, né? Vocês verem que, tipo, tem prateleiras que eu ocupo todo o espaço. Agora os box que eu considero mais pesados e tal, eu coloquei nessa, porque é a junção dos dois módulos, né? Porque a gente monta primeiro esse módulo, um módulo, depois o outro. Enfim, pode ser qualquer um dos dois, mas o que eu quero dizer é que, tipo, primeiro monta um módulo, depois o outro e depois junta. E aí eu mantive os box, né, nessa parte que é a junção, porque eu considero que são mais pesados e aí faz mais sentido. Mas assim, gente, entendeu? Tá suprindo aqui todas as minhas necessidades, tá lindinha, tá cada vez mais cheia. E enfim, tô amando minha estante, tá super bonitinha. Então assim, vale muito a pena, né? Porque é um investimento não tão alto, até porque o material não é tão, né? É uma qualidade tão alta. Mas pra você começar, se você quer começar, né? Uma estante mais em conta, essa é uma ótima opção. E ela aguenta, entendeu? Só ir monitorando, né? Vendo se não tá pesando demais.
e mexendo de repente, mas ela super aguenta. Outra coisa que eu tava pensando também, que na verdade eu tenho pensado isso já faz um tempo, né? Porque quando a gente montou a estante, a gente fez um vídeo, falou a gente, porque tem barulho de obra. Não sei se vai sair aí, mas eu vou tentar tirar na edição. Mas eu e meu esposo, né? Nós pintamos aqui esse cômodo, montamos essa estante. Eu fiquei também de fazer umas decorações e tudo mais, só que não foi pra frente a parte da decoração. Eu acabei deixando pra lá, né? Tanto que também nem gravei mais vídeo aqui pro canal, né? Então foi uma sucessão de acontecimentos. Mas aí eu vou tentar aproveitar essa faxina de hoje pra começar a dar, sabe, o início nesse projeto de decorar aqui, né? Não decorar, também não criei expectativas, mas de trazer mais alguns elementos, porque assim, nos vídeos, né, só tá a estante e um tempero, né? Eu tenho uma planta ali, que ela tá num vaso, que eu acho que vai combinar com a estética daqui, né, com as cores daqui. Porém, ela tá bem grande, eu não sei se eu vou tentar tirar ela pra fazer algumas mudas e de repente deixar ela menor. Eu vou tentar trazer logo ela do jeito que tá e ver como é que fica, sabe? É uma meio cuca. E aí, não sei, mas também tem uma jiboia ali que tá se desenrolando. Ela ainda não tá muito grande não, tá pequenininha, mas eu penso em colocar ela ali em cima, sabe? Porque eu acho muito lindo assim quando a jiboia desce na estante e tal, só que ela tá pequenininha e eu não sei se o vaso vai ficar muito alto ali. Enfim, vou fazer uns testes com o que eu tenho aqui. Visualizei também esses dias quando eu tava gravando um vídeo, de repente colocar uns quadrinhos aqui nessa parte dessa parede, né? Essa parede aqui que fica, né? Aqui, isso aqui, essa parte. Eu não sei, mas esses quadros também não tenho agora, né? Se eu for colocar mesmo, vai ser mais pra frente. Mas enfim, né? Sendo dos próximos capítulos, de repente eu nem faça mais. Foi só um surto, assim, por conta da adrenalina que dá a faxina. Mas vou mostrando aí pra vocês, se for dando certo, conforme as coisas forem caminhando. Gente, deixa eu mostrar o resultado pra vocês de como que ficou. Ignorem a minha voz assim, porque depois da faxina acabei adoecendo. É tanto que hoje é quarta-feira, né? A faxina foi na segunda, mas na segunda eu consegui fazer isso aqui. Coloquei, né, como eu falei, essa plantinha aqui, essa miocuca que eu tinha ali em outro cômodo. E aí eu acho que esse vaso, ele combina, né? Porque ele tem o tom muito parecido, enfim, com a parede, com as coisas que tem aqui, tipo, não vai chamar tanta atenção pra ele, né? E aí ela tá bem grande, como eu falei, mas eu não queria mexer nela agora porque vai dar muito trabalho e eu acho que ela tá super linda, assim. Então, resolvi deixar ela aqui. Aí eu pedi pro meu esposo trazer pra cá, porque é muito pesado esse vaso, aí ele trouxe, colocou aqui. Eu coloquei também, ignora isso aqui que é um item aleatório. Eu coloquei também esse tapete, né, que minha mãe fez pra gente, pra mim e pro meu esposo. E eu acho que trouxe uma cor também, né? Tem a poltrona de sempre. E aqui em cima, como eu comentei com vocês, eu coloquei essa jiboia. Ela tá bem pequenininha ainda, mas tá tão linda, gente. Aqui coloquei uma velinha também. E esse foi o resultado final, né, do cenário. Eu acho que ficou muito fofo. Sinceramente, eu gostei. Eu fiz o que eu pude com o que eu tinha. E eu acho que ficou bom, sabe? Eu gostei. E vocês? O que é que vocês acharam dessa decoração, né, nova aqui do cenário? Me contem aí. Gente, deixa eu mostrar mais uma atualização do cantinho. Agora temos a cortina. Tava faltando colocar essa cortina aqui faz um tempo. E aí, agora deu certo e ficou muito fofo, gente. Assim, pessoalmente, tá um espaço bem aconchegante. Deixa eu tentar aumentar a iluminação, porque estoura lá na cortina. Mas, enfim, ficou ótimo, ótimo, ótimo. Trouxe um aconchego bem legal. Eu acho que combinou bastante com o espaço. E eu tenho amado ficar aqui neste cantinho, mostrando mais perto aqui pra vocês. Fora que minha plantinha ali tá desenvolvendo super bem, né? E foi esse o resultado. Então, por hora,
É essa a organização aqui do cantinho, né, do escritório. Voltei. Eu tô rindo porque, gente, tô aqui com o livro, né? Finalmente eu terminei essa história, porque esse vlog, assim, tá se prolongando muito mais do que eu planejava. E eu consegui terminar ele ontem. Mas eu não fiz a finalização do vlog, porque eu queria dar um tempo, né, pra organizar as minhas ideias. Eu terminei com algumas queixas, vamos dizer assim, em relação à história. Mas, sabe, eu vou tentar conversar tudo com vocês agora. Eu espero lembrar, porque eu ia anotar, só que eu esqueci de anotar. Aí agora eu só lembro, acho que de umas duas coisas, assim, que eu tava pensando no momento. Mas eu acho que conforme eu for falando, eu vou lembrando. Mas só uma pausa, né? Nosso cenário super fofinho. Não dá pra ver a poltrona, porque ela tá bem aqui atrás. Mas nosso estante, com as plantinhas, a cortina. Ai, tá muito fofinho, gente, muito fofinho. Mas voltando, né, aqui a Promessas Cruéis. Gente, esse livro vai focar principalmente no desenvolvimento, no desenrolar da guerra, certo? Que tá acontecendo ali entre os deuses. Só que o que pegou aqui pra mim, tá? Ele é um livro, eu não tô com outro aqui, o outro tá ali, mas eu já mostrei em outros takes. Que ele é um livro maior do que o primeiro. Tudo bem, sabe? Eu acho que isso não é um problema. Mas ele poderia ser do mesmo tamanho ou até menor, porque chegou uma parte do livro que, assim, cara, enrolou muito, sabe? Esse foi o primeiro ponto que pra mim não foi positivo, porque nos primeiros capítulos, eu acho que ali as primeiras 100 páginas, as coisas vão acontecendo, até porque teve um desfecho no outro livro que já era uma ponta pra começar, né, esse aqui. Então as coisas vão acontecendo num ritmo ok. Só que aí, passado acho que pelo menos em 100 páginas, eu tô chutando assim, porque eu acho que deve ser mais ou menos isso. Começa a perder muito tempo, no meu ponto de vista, tá, gente? Em coisas que poderia, sabe, avançar mais rapidamente, para que outras coisas que deveriam ser mais detalhadas, que precisariam de uma atenção maior, terem, né, um espaço maior na história. Só que aí não aconteceu isso, entendeu? Assim, tipo, no meu ponto de vista, teve coisas que foram trabalhadas demasiadamente e que não mereciam, enquanto outras que precisavam de um desenvolvimento mais elaborado não teve, sabe? E coisas que, tipo assim, eram um ponto alto da história, sabe? Uma coisa super importante. Porque eu não posso falar, porque eu não quero dar spoiler. Eu tava assistindo um vídeo hoje, e geralmente os vídeos que eu assisto, quando a pessoa vai falar do livro, ela traz acontecimentos importantes, assim, tipo, pra contextualizar. E eu não me sinto confortável de fazer isso, porque eu particularmente já pego e pulo, sabe? A parte do vídeo que a pessoa vai falar. Então, assim, eu não quero que ninguém fique pulando pra não pegar spoiler, né? Então, eu não vou dar spoiler aqui. Mas esses pontos importantes pra mim, que era um ponto alto, não foi desenvolvido. Então, isso foi a primeira questão, né? Porque aí eu comecei o livro e tal, super animada, só que aí chegou nesse meio, eu enrolei muito. Muito, sabe? Mesmo gostando, né, do livro, mesmo gostando da escrita da autora, que é, assim, uma escrita espetacular. Ela é muito boa no que ela faz, porque flui tão bem, sério. Você lê, tipo, várias páginas rapidamente, sem sentir. Só que mesmo assim, eu tava postergando bastante, porque eu tava sentindo a história se arrastar. E aí eu insisti, então chegou ali os outros, vamos dizer assim, os 20% do final do livro, né, pra finalizar o livro. As coisas começaram a acontecer. E eu não gosto muito quando o livro, ele pega esse caminho de, tipo, ele se demora muito ali no núcleo, no meio da história, pra no final e as coisas acontecendo, assim, de forma atropelada, sabe? E foi isso que aconteceu. Tipo, no final, de cada capítulo, assim, às vezes até capítulos pequenos, eram escritos ali, tipo, pra explicar coisas que deveriam estar vindo sendo, sabe, trabalhadas anteriormente. E tipo assim, ai não, tipo, isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui, isso aconteceu assim, finalizou aqui. Aí, tipo, eu tô falando muito tipo, e sabe, né?
tô sentindo, mas é porque eu tô com as minhas ideias aqui ainda um pouco embaralhadas. Mas essa foi uma questão que me incomodou. Que aí chegou no final e tudo se desenvolveu muito rápido e você perdeu todo aquele tempo, né? Perdeu todo aquele tempo ali no meio da história. Então, isso me incomodou. Fora que a outra questão é que tiveram pontas soltas que eu fiquei me perguntando, mas e isso? O que aconteceu com isso? E tipo, só aconteceu isso com essa pessoa? Ou tipo, poxa, porque aconteceu, sabe? Ficaram questionamentos e dúvidas em relação a algumas coisas que eu gostaria que tivessem sido desenvolvidas. E teve uma questão também que essa mexeu bastante, porque foi de um personagem, o personagem que eu falei, que tinha criado o ranço dele no final do primeiro livro. O desfecho dele nesse livro... Ai, gente, não sei... Fiquei tipo assim, será que eu gostei? Se eu não gostei, eu peguei ranço dele, mas será? As escolhas dele não foram tão acertadas. E aí entra na questão também que eu acho que faltou desenvolver um pouco mais, ou talvez um pouco melhor, a questão das escolhas desse personagem, sabe? Também faltou algumas explicações sobre outros personagens, desfecho de outros personagens, e algumas explicações que foram dadas em relação a alguns personagens no final também acho que foram muito sucintas, sabe? Tipo, simplesmente chegou e falou que aconteceu isso num parágrafo, e é isso, sabe? Então, desculpa, gente, eu tô falando muito sábio, mas foi isso, sabe? Meu Deus, não é sábio, Elisandra. Então, essas foram algumas questões que eu não gostei muito. E acho que a principal, talvez, tenha sido porque um momento extremamente importante para a resolução disto aqui foi muito rápido, sem emoção. Sem tanta emoção, na verdade, assim, tipo, simplesmente sem ter aquela tensão, assim, tipo, só teve alguns momentozinhos e, tipo, foi lá e acabou. Entendeu? E podia ter desenvolvido melhor. Podia ter criado ali algo melhor. Parece que eu detestei o livro, né, gente, desse jeito, mas assim, tipo, não, eu não detestei. Eu só não gostei de certas coisas. E o último ponto, que eu acho que era tudo que eu tinha na minha mente pra falar, é que uma personagem extremamente importante nesta história não teve o protagonismo que eu acho que ela deveria ter tido. Eu acho que a participação dela nesse livro foi muito em segundo plano, assim, tipo... Ela não apareceu tanto, sendo que ela era uma das razões para tudo aquilo estar acontecendo. E ela não aparecia, entendeu? E o motivo dela não aparecer foi muito raso. Foi muito raso. Poxa, enfim. Então é isso. Eu nem sei que quantas estrelas eu vou dar pra esse livro. Eu tava conversando com meu esposo ontem sobre isso. E aí eu disse, eu acho que eu vou dar 3 ou 3,5, porque pro outro eu dei 4. Aí ele até comentou, não, dá 4 em consideração ao primeiro. Eu disse, tá, então talvez 4 estrelas. Dei 4 estrelas pra esse livro, porque o primeiro foi ok, sabe? O casal foi muito legal, a interação deles, o romance deles, a troca de cartas e todas essas coisas. Mas diante de tudo isso que eu coloquei aqui pra vocês, né, todas essas outras coisas que me deixaram insatisfeita, eu não sei exatamente se esse livro merece 4 estrelas, mas enfim, é sobre isso e está tudo certo. Mas leitura finalizada, eu recomendo que vocês leiam, afinal é minha opinião, foi a minha experiência, a escrita da autora continua sendo muito boa. Eu já li outro livro dela, que é uma duologia também, foi Ascensão da Rainha, eu quero até ler a continuação.
E eu também sinto que, comparando, né, essas duas ideologias, que ela tende a ter a tendência a se arrastar um pouquinho, porque nesse outro eu também senti que deu uma arrastada em certos momentos. Mas eu senti que esse outro que eu li antes dela, Ascensão da Rainha, ainda que tenha se arrastado, foi ainda mais movimentado, teve mais coisas do que esse aqui. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem aí se eu repeti muitas palavras, muito sabe, tipo, coisas assim. Mas essas foram as minhas opiniões, né? O meu feedback em relação a essa duologia. Recomendo que vocês leiam pra, né, tirar as próprias conclusões. E se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Se você gostou, me diz o motivo, se você não gostou, me diz o motivo também, né? Vamos conversar sobre esses livros. Vou deixar no box de informação também o link pra quem quiser adquirir eles. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir, né? Se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, enfim. E até um próximo vídeo. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!